11 horas 22 minutos, a gente volta agora com o nosso TV Mar News e a gente já volta para com o nosso quadro Penal News, recebendo aqui no nosso estúdio o Bruno Calado, que hoje conversa com a gente sobre um assunto bem pertinente, viu gente? Sobre contrabando e descaminho, que afinal é isso, em que consiste cada um desses crimes? Ambos são crimes, né, Bruno? Seja bem-vindo aqui, bom dia para você. Bom dia, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, um prazer estar aqui com vocês em mais uma terça-feira, né? E vamos contando, né, Porlane? É um prazer enorme, eu gosto demais de começar a semana, né, estando aqui com todos vocês, essa TV tão acolhedora que é a TV Mar, e eu me sinto muito em casa. Terça-feira é essa, né, Bruno? A gente comentava aqui, brincava aqui no estúdio, que era pra gente estar hoje de verde e amarelo, verdade, né? é verdade. Eu disse que eu ia quebrar o protocolo, não ia vir nem de terno, né? Ia vir já com a camisa da seleção, logo mais o jogo. Né, estaríamos aqui naquele clima de Copa ainda que já foi afastado tão precocemente, não é verdade? Pois é. E hoje trouxemos dois delitos trazidos no Código Penal, os delitos de contrabando e descaminho, que são muito confundidos, inclusive pela imprensa televisiva, Polano. Muitas vezes nós observamos a imprensa, a televisão, canais de comunicação como um todo, rádios, etc., noticiarem crimes que, na verdade, não são aqueles crimes que deveriam estar sendo noticiados. Por exemplo, a gente vê muito sequestro. Via muito sequestro. Hoje em dia parou mais, mas via muito sequestro quando, na verdade, era crime de extorsão mediante sequestro. Não era o crime de sequestro por si só, né? Observamos também a imprensa confundindo muito os crimes de contrabando e descaminho, quando na verdade são crimes distintos, certo, Polane? São parecidos, porém distintos, e aí vamos abordar aqui essas diferenças. Então explica logo pra gente não cometer esse erro, pelo menos aqui na TV Mar, Aqui na TV Mar vocês estão terminantemente proibidos de cometer de agora para frente, viu? É o efeito ex-nunc, de agora em diante. Então, Polane, contrabando e descaminho, dois crimes distintos, certo? O contrabando consiste no fato de você importar, que é trazer para o país, ou exportar, enviar para um outro país, certo? Mercadorias proibidas, certo? Então, importar, que é trazer, exportar, enviar, certo? Ou comercializar essas mercadorias proibidas. E as mercadorias proibidas são proibidas por quem? Mercadorias proibidas pelos ministérios da Fazenda, Ministério da Saúde, né? Pela Anvisa, pelas autoridades, pelos órgãos fiscalizadores. Então, essas mercadorias proibidas que são importadas, exportadas ou comercializadas, né, o indivíduo que comete esses núcleos do tipo que chamamos, que são os verbos daquele delito trazidos pelo artigo, importar, exportar, comercializar. O indivíduo que comete esses núcleos do tipo, ele está incorrendo no crime de contrabando. Diferentemente do crime de descaminho. O que é o descaminho? O descaminho é quando você ludibria, né, o Estado para deixar de pagar taxações, impostos, etc., sobre aquela mercadoria. Perceba, o crime, através desses dois conceitos, Polane, já podemos mensurar que o crime de contrabando é algo mais pesado. Ele lida diretamente com a ilicitude em cima da mercadoria. Não é verdade? Ocorre apenas quando a mercadoria é proibida no país. Quando a mercadoria é proibida. No crime de contrabando, a mercadoria é proibida, certo? Por exemplo, simulacros de armas de fogo. Né? Em alguns países, é permitido a comercialização, a compra, e você compra aquela arma, um simulacro totalmente parecido, que parece muito ser verdade. E aqui no Brasil não pode. Então, você comercializar, importar ou exportar, né, simulacros de arma de fogo, aves, se você exportar aves, né, em extinção, aves silvestres em extinção, por exemplo, vimos constantemente esses crimes ambientais acontecendo, né, aves silvestres ali da região da Amazônia, etc., sendo exportadas para outros países, no mercado negro. Isso é contrabando, certo? É um crime ambiental baseado, inclusive, no contrabando. E o descaminho é quando você traz mercadorias permitidas. E aí havíamos comentado aqui que eu recebi um chamado, né, para socorrer um cidadão que trouxe celulares, iPads, relógios, etc., de um outro país e foi abordado pela Polícia Federal no aeroporto, né, e está sendo imputado a ele, dentre outros delitos, o crime de descaminho, quando ele está deixando de pagar os impostos, as taxações devidas sobre aqueles produtos.
Muito bem, Bruno. Engraçado que na semana passada a gente recebeu aqui no estúdio exatamente uma advogada que conversava com a gente sobre a taxação desses produtos que a gente compra pela internet, exatamente, na verdade, né? Exatamente. E aí já é também um caso que a gente também precisa estar sempre atento para não acontecer de a gente, de repente, estar aí de alguma forma ilegal perante a Fazenda. E às vezes você é abordado de surpresa com a taxação, né? A taxação chega aqui e o pessoal aduaneiro, ele taxa aquele produto, ele apreende aquela mercadoria e até você pagar aquela taxa atribuída a ele, a mercadoria não é liberada. E aí você faz a compra sem saber disso, sem saber que isso é passível de acontecer, né? Então, pode ser que, por isso que o Estado faz isso, a criação desses dois delitos anteriormente foi para combater essa deslealdade na concorrência. Os camelôs antigamente, eles comercializavam produtos de contrabando, né? Eles praticavam o crime de descaminho e tornavam desleal a concorrência com lojistas que pagavam todos os impostos, etc. Então, o Estado visou justamente o combate a essa deslealdade no comércio. Muito bem. Essa, de fato, é a principal diferença entre esses dois crimes, Bruno? A principal diferença, Porlane, além da mercadoria proibida, que é o cerne da questão, é o X da questão. No contrabando, lidamos com a mercadoria proibida. A mercadoria ali não pode ser circulada, não pode ser passível de circulação naquele ambiente. Enquanto no descaminho, a mercadoria é permitida, pode ser permitida. No entanto, há uma ludibriação, né? O indivíduo tenta iludir, tenta desviar a atenção do Estado sobre aquela mercadoria permitida, certo? Aquela mercadoria legal, para não pagar os impostos devidos. Então, o X da questão aí é a proibição ou não da mercadoria que será circulada. Muito bem. E onde esses delitos, então, estão tipificados? O que pode acontecer com a pessoa que é pega cometendo esses delitos? Porlane, há um marco dividindo esses dois delitos em 2014. Antes de 2014, esses dois delitos eram trazidos no mesmo artigo, no artigo 334 do Código Penal. Então, o artigo trazia uma extensa redação dizendo que quem ilude, né, quem ludibria o Estado sobre a aplicação de taxações de impostos, etc., ou quem importa ou exporta mercadorias proibidas. Era trazido no mesmo artigo. Todas essas informações eram trazidas neste mesmo artigo. Depois de 2014, houve uma fragmentação, uma separação. Divorciaram o descaminho do contrabando e criaram artigos distintos. O 334 do Código Penal se manteve com o crime de descaminho, né, que é justamente esse desvio. O nome do crime já lhe sugere, né, um descaminho. Você desvia a atenção do Estado para não ser taxado, para não pagar impostos devidos sobre aquela mercadoria. E aí traz uma pena de 1 a 4 anos, certo? Enquanto o contrabando foi para o artigo 334-A, foi fragmentado para o artigo 334-A, que traz justamente essa redação de importar ou exportar ou comercializar mercadoria proibida, certo? E traz uma pena um pouco mais severa, um pouco maior, que é como o próprio artigo também sugere, é um crime mais pesado, trazendo uma pena de 2 a 5 anos. Então, ambos são trazidos, são abordados, são tipificados pelo Código Penal em seus artigos 334 e 334-A. E fica aqui um aviso também, Porlane, né? Porque muitos, eu acho, dificilmente cometerão um crime de contrabando, mas um crime de descaminho você pode estar praticando de forma passiva, você pode ser partícipe de um crime de descaminho ao comprar uma mercadoria ali que não recebeu a sua taxação devida, né? Então, compras pela internet são passíveis, inclusive, desse delito. Pois é, né? A gente pode, inclusive, estar participando de um crime desse sem nem saber. É verdade, né? É verdade. Ser desavisado. Agora, Bruno, você disse aí, né? São de 1 a 4 anos para descaminho, de 2 a 5 anos para contrabando, mas há possibilidade de pagamento de fiança também para esses delitos? Sim, com certeza. É considerado um crime de alto, médio ou baixo? Assim? Veja, eu considero um crime de menor potencial ofensivo, um crime com pena de até 2 anos. Né? Acima de 2 anos, ou seja, a pena máxima acima de 2 anos, já não é um crime de menor potencial ofensivo, mas também afasta totalmente uma gravidade. Não é um crime que vai lhe remeter ao cárcere, né? Que vai lhe deixar preso. É um crime ali onde você provavelmente será taxado, pagará uma multa, pagará uma fiança também quando preso em flagrante, certo? E depois responderá o processo com todas as benesses do processo penal. Muito bem. Então, Bruno, muito obrigada pelas suas informações. Vá socorrer essa pessoa. Vamos embora. Que foi pega aí com esse delito de descaminho. É verdade, é verdade. Eu que agradeço, Porlane. Um forte abraço para você, um forte abraço a todos vocês.
Muito bem. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações.